Olá, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é João Augusto, eu sou arquiteto urbanista. Atualmente eu sou aluno de mestrado do programa associado UEL e UEM de pós-graduação, Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um trabalho desenvolvido. O tema desse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é Políticas Públicas, Segregação e Desigualdade, uma análise das praças urbanas de Londrina. Então, para a gente começar a entender um pouquinho mais, Londrina é uma cidade do norte do estado do Paraná, é a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital Curitiba, e ela tem uma população de 555 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. Eu gostaria de ressaltar para vocês um referencial teórico, que é João Batista Bortolotti, que é um dos principais estudiosos ou escritores que a gente tem com conteúdo sobre a cidade, e ele relata que durante os anos de 1970, principalmente, o poder público, ou seja, o município congelou, ou seja, parou com a aprovação de novos loteamentos na cidade. Isso como reflexo de que o município não detinha uma condição de controlar e organizar esse crescimento que estava acontecendo em ritmo tão acelerado. Então, de uma certa forma, isso nos diz que o próprio município, nessa época, reconhecia que ele não tinha condições de garantir espaços de qualidade para os seus moradores. Nesse trabalho, a gente vai ter como foco duas políticas públicas principais, que são as políticas públicas ambientais e urbanas, ou urbanísticas. A gente entende também que essas políticas e essas ações às quais a gente vai citar aqui têm impactos diretos, principalmente nas políticas de saúde e também na área dos direitos humanos. Então a gente parte do princípio de que a arquitetura e o urbanismo ela é um instrumento dessas políticas para a produção do espaço urbano de qualidade. E a gente inicia uma compreensão da legislação partindo da Constituição Federal de 1988, principalmente nos artigos 182 e 183, que vão estabelecer o seguinte: é a atribuição do poder público ou do Estado, o desenvolvimento e o cumprimento de políticas de desenvolvimento urbano, tendo como principal objetivo assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e do bem-estar coletivo. Então, o espaço urbano ele precisa ser utilizado como produto social, né? As suas ações ou as ações praticadas nesse espaço precisam respeitar e ser desenvolvidas em detrimento da população. Depois disso, a gente tem também a Lei 6766 de 1979, que ela regulamenta o parcelamento de solo urbano, ou seja, o loteamento, que vai dizer o seguinte: é papel do loteador implementação de uma infraestrutura básica nos empreendimentos. E o que ela considera como infraestrutura básica? Equipamentos urbanos, é a primeira delas. Escoamento de águas pluviais, iluminação pública, rede de esgoto e abastecimento de água, energia elétrica e domiciliar, pública e domiciliar, vias de circulação pavimentadas, áreas destinadas à circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como espaços livres de uso público, são proporcionais à densidade da ocupação prevista pelo plano diretor e aprovado pelo município. Outra coisa importante, considera-se equipamentos públicos, educação, cultura, saúde, lazer e seus similares. E considera também como empreendedor, ou seja, aquele que tem o papel de cumprir com essas obrigações, para fim de parcelamento de solo, o responsável pela implantação. Aí a gente parte para a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Ele vai introduzir ferramentas para que, na prática, sejam cumpridas as determinações do artigo 182 e 183 e da lei também 6766 de 79. E aí a gente chega numa análise de legislação do município de Londrina, mais especificamente na lei número 13.898 de 2024. Essa lei, ela regulamenta o seguinte: lá no artigo 39, são responsabilidades do empreendedor a execução e custeio das obras de urbanização das praças e demais áreas verdes, de acordo com as diretrizes previstas no decreto municipal. E aí a minha pergunta é: isso já não está estabelecido no Estatuto das Cidades? Já não está estabelecido na Lei 6766? E se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente tem um decreto municipal 1476 de 2022. Nesse decreto, o que ele coloca? Que é a obrigação do empreendedor, ou seja, daquele que parcela o espaço, que produz o loteamento, executar apenas os seguintes itens: calçadas externas de circulação, seguindo o padrão definido no zoneamento, calçada interna, um banco a cada 500 metros quadrados de praça, uma lixeira a cada 1.000 metros quadrados de praça. Ou seja, dessa forma, ele ignora completamente o papel da praça como lugar de encontro. Imagina uma praça de 500 metros quadrados com um banco. O que vai gerar nessa praça? Que vida que isso vai trazer? A partir disso, a gente consegue entender que uma praça sem estrutura não tem atrativo para trazer pessoas para dentro delas.
E com isso a gente traz para dentro da praça o quê? A violência, a insegurança, a falta de vitalidade e entre outras coisas que vão gerar diversos outros problemas. A partir disso, surgiu a necessidade de ir à prática, ou seja, entender o espaço urbano de fato como ele está sendo produzido. E o IPU forneceu um mapa onde ele diz que há aproximadamente 250 praças dentro da cidade de Londrina mapeadas, que é o que eu apresento ali no trabalho. Dessas praças, 132 são consideradas urbanizadas, ou seja, praças que têm estrutura para receber as pessoas. Então, dessas 132, eu listei 60. 60 praças foram estudadas. Então, 45% do total. Dessas 132 praças, eu estabeleci alguns critérios para avaliação delas. Para essa análise das praças, foram elencadas praças de todas as zonas da cidade, ou seja, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Central, de acordo com o zoneamento do município estabelecido no Siglom. A partir disso, foram criados 5 atributos ou componentes para poderem ser analisados em todas as praças. O primeiro deles foi a acessibilidade, o segundo, conforto, o terceiro, usos e atividades, quarto, vitalidade e 5 foi a sustentabilidade. Todos esses critérios eles poderiam receber uma nota de 1 a 5, onde a nota 1 seria de baixa qualidade ou ausente e a nota 5 de alta qualidade ou extremamente presente. E a partir disso, a gente pode observar alguns resultados. O primeiro item que a gente pode analisar é que a Zona Norte e a Zona Sul, elas têm maior quantidade de praças em relação a outras regiões da cidade. O item que mais recebeu nota, ou com notas melhores, foi a acessibilidade. Então, a partir disso, a gente entende que a acessibilidade nessas praças existe. As menores notas estão no componente sustentabilidade, ou seja, a gente percebe que muitas dessas praças só tem mato. A gente entende que a Zona Norte, a partir desses dados, tem a maior concentração de praças com nota baixa, ou seja, com baixa qualidade. E a partir disso, eu fui buscar um outro entendimento para explicar esses dois fatores, né? Por que na Zona Norte a gente tem praças com menor qualidade, enquanto na Zona Sul a gente tem praças com maior qualidade? A discrepância de pontuação é muito grande. E é onde eu chego ao mapa, né, apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir dos dados da Fundação Getúlio Vargas, sobre o valor da propriedade, né, o impacto ali do valor, a atualização de valor de propriedade. E é muito assim claro que a Zona Norte, ela tem as áreas com menor valor e menor potencial de imobiliário, enquanto a Zona Sul são as áreas onde tem o maior valor de propriedade e com maior potencial imobiliário. Então, o que a gente consegue concluir disso tudo? Que o Estado, ele, a partir dessas leis, né, da política pública que ele mesmo cria, ele nada mais, nada menos do que ele tem ali uma disputa por essas áreas, né? Essa política pública está sendo manipulada para atender talvez aí alguns interesses de populações específicas. E aí a gente pode trazer essa pergunta, né? A política pública hoje, ela é agente de exclusão urbana? Porque a partir dessas análises que a gente viu e das decisões ao longo do tempo, os benefícios no espaço foram destinados a regiões com maior valor aquisitivo. Então, essas ações do poder público, elas estão levando em consideração mais essas áreas com condições de fornecer renda, interesses pessoais. Será que por trás de tudo isso não tem pessoas no poder que têm interesses em determinadas áreas? Então, essa é a principal discussão que a gente consegue criar. A política pública urbana no município de Londrina, ela tem sido praticada de uma forma correta ao longo dos anos? Eu acredito que não. Essa é a minha conclusão pessoal a partir desse estudo, e eu espero que tenha conseguido expressar um pouquinho do que essa política pode interferir, né? Porque essa interferência, ela vai gerar exclusão, ela vai gerar segregação, ela vai gerar desigualdade social, desigualdade econômica, ela vai consolidar essas desigualdades econômicas, porque eu estou continuando, replicando as mesmas questões. Eu estou dando estrutura para quem já tem e eu estou tirando estrutura de quem não tem. Então, isso é o principal aspecto aí a ser abordado nessa discussão. Eu espero ter contribuído com a proposta aqui do nosso seminário, e é isso. Um abraço.